Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo estamos num ambiente externo aqui, né? Um pouco diferente do comum, principalmente para quem já está aqui comigo no canal, para quem não está há mais tempo e está chegando de paraquedas nesse vídeo. Maurício Machado, muito prazer. Queria muito, óbvio, estar trazendo uma notícia positiva relacionada a esse tema, mas eu tenho que falar a verdade, que meu compromisso aqui, como eu sempre digo em outros vídeos, é com você, com a tua qualidade de vida e, consequentemente, eu sei que esse vídeo ele pode te ajudar de alguma forma também. Ou seja, o meu erro, o meu negativo, a gente pode tirar um aprendizado, como eu tirei um aprendizado muito grande com a negativa do visto americano. Sim, meu visto foi negado. Eu estava com toda a confiança que iria dar tudo certo, fiz o processo muito rápido e eu tenho 3 aprendizados que eu vou passar aqui para você, que eu acredito que foram de fundamental reflexão para esse momento de negativa do visto. Sim, fiz o processo bem rápido, assim, fiz por conta própria mesmo. Simplesmente eu abri lá, preenchi o formulário ADS 160, né, a famosa ADS 160, por conta própria, vendo vídeos, outros vídeos aqui de colegas aqui no YouTube ensinando a fazer. Então, fiz todo o processo, fiz o pagamento ali, que convertendo para reais, dá pouco mais de R$ 900, aí é um valor considerável, tá? É um valor que é alto, mas assim, a gente vai para a entrevista já sabendo que a gente pode ir com sim ou com não, né? Apesar que a confiança estava lá em cima, eu acreditava que iria dar tudo certo, mas entendi que não era o momento. Então, a gente absorver isso da melhor forma também, entender, né, que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo tem um momento certo para acontecer, e isso faz total diferença. Acredito muito que não era a vontade de Deus nesse momento que esse visto fosse aprovado. E qual foi o grande aprendizado? Primeiramente, que o processo ele demorou em torno de 90 dias, até menos um pouquinho ali, cerca de 70 dias, desde o momento que eu comecei a preencher a ADS 160. Quando a gente vai fazer ali o agendamento, geralmente não tem data próxima, data perto. E, por exemplo, hoje eu moro no estado de São Paulo, né? Então eu tinha conseguido uma vaga para fazer a entrevista no mês 3, que no caso março de 2024, ou seja, do ano que vem ainda. Sendo que tem um hack, que acho que quem está interessado no visto, talvez você esteja pesquisando, chegou nesse vídeo aqui por estar pesquisando alguma coisa nesse sentido. Tem um hack que é, ao você agendar, você agenda e posteriormente você fica entrando diariamente no sistema para fazer o reagendamento para ver se abriu vaga em uma data mais próxima, tá? E aí, por exemplo, como eu estava indo para Recife, no final do mês agora, no mês que se passou, mês de novembro, apareceu vaga em Recife justamente na data que coincidia que eu estaria lá. Então o que é que eu fiz? Eu, em vez de fazer minha entrevista em São Paulo, como estava programado, joguei para Recife. Talvez hoje eu não faria novamente em Recife. Hoje eu tenho uma empresa, né? Tenho um MEI, no caso, hoje, e está localizado aqui em São Paulo. Amor, sem diferença, então, não sei, mas assim, foi uma percepção, digamos assim, que eu tive do negócio. Foi essa percepção que eu tive. Eu não faria, então tentaria fazer aqui em São Paulo, tá? Foi algo que meio que intuitivo, essa parte aí não tem muita lógica não. Outra questão também, e aí eu vou entrar nos três aprendizados que eu tive com essa negativa, para você refletir, para você ver se de repente faz sentido, não faz sentido, se encaixa aí também, para você ficar atento. É o seguinte, por exemplo, hoje eu trabalho, querendo ou não, no digital, né? Hoje eu trabalho no mercado digital e eu trabalho de forma para outras empresas. Então, presto serviço para outra empresa, por exemplo, para 2 empresas, né, digamos assim, com um conhecimento técnico que eu tenho hoje, principalmente consonante ao conteúdo principal que eu trago aqui no canal, né? Conteúdo de viagem, para você economizar rios de dinheiro aí com emissões de passagem. Então, tudo isso aí são aprendizados que eu tive durante os anos, e eu senti que, ao tentar passar isso para o agente consular, lá quando ele perguntou com o que eu trabalhava, isso aí não ficou muito claro para ele, né? Qual era o tipo de vínculo que eu tinha. Na verdade, ele até perguntou se eu tinha algum funcionário, se tinha alguém que trabalhava para mim. Eu disse, não, que eu sou MEI, eu estou buscando aí crescer para migrar para um ME da vida, alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho ninguém que trabalha comigo. Então eu senti que isso aí foi um ponto negativo, alguma coisa que veio na minha cabeça nesse sentido, tá? Então foi a primeira coisa aí que eu senti. Na verdade, ele praticamente só me fez 2 perguntas. Ele perguntou com que eu trabalhava, foi isso aí, né? E na pergunta com que eu trabalhava, ele fez essa pergunta se tinha alguém que trabalhava comigo. E na segunda, ele perguntou se eu já tinha viajado para outro local, para outro país. Eu disse, já viajei. E saí falando, né? Algumas viagens para o exterior que eu já tinha feito. Estava ali, estava no meu passaporte.
Então, basicamente, depois dessa, ele já veio com o seu visto não foi aprovado. Então, foi algo que foi muito rápido. Então, como eu estou dizendo para você, talvez o primeiro aprendizado que veio na minha cabeça foi que talvez essa questão de trabalhar no digital, para alguns consulados, alguns cônsules, melhor dizendo, né? Algumas pessoas que avaliam ali, não é algo claro, algo que tenha vínculo. E eles querem que você demonstre que você tem vínculo no seu país. Então, eu basicamente também, e aí já trazendo para o segundo aprendizado, né? Segundo grande aprendizado, foi a questão que, como ele me perguntou pouco, eu também falei pouco. Então, eu não falei de, por exemplo, imóvel que eu tenho, eu não falei, por exemplo, de filhos que eu tenho aqui no Brasil, não falei, por exemplo, eu poderia ter falado que eu tenho uma empresa em São Paulo, tentando trazer para questão do físico mais. Então eu não falei muito, eu fiquei muito passivo esperando ele só me perguntar ali, fiquei caladão, ficou aquele silêncio, ele olhava lá no computador tal, e essa coisa bem rápida. Então foi outro aprendizado que eu tive, esse foi o segundo aprendizado que eu tive. O terceiro aprendizado que eu tive foi que, de repente, eu não sei se faz sentido isso daí, eu não sei até que ponto esse aprendizado realmente pode ser levado em consideração, ou se é realmente alguma coisa da minha cabeça, é em questão de você estar com a vida muito organizada, muito organizada. Não é o meu caso agora, porque eu tive um problema recente, né, com o CPF, meu CPF em uma fintech, em um banco, não é um grande banco, mas devido a uma parceria ali que eu tive, né, que não deu certo, aí ficou um problema lá para ser resolvido, uma pendência que não foi resolvida ainda, até o momento de eu ir lá e fazer a entrevista. Eu não sei se isso colaborou. Então, mas eu levo de lição, né? Fica de aprendizado para que nos próximos, de repente, eu consiga trazer uma vida, digamos assim, né, se eu posso usar essa palavra, uma vida em todos os sentidos mais organizada. Então é uma coisa que eu sugiro e que você traga isso para você também. Então foram as percepções que eu tive, tá? Eu vi muitas famílias, fala sério, eu vi gente, famílias, pai, mãe, filhos, 4 pessoas, gente, ter o visto negado, não foi uma família só não, 2, 3 pelo menos eu vi ali. Famílias estavam sendo muito reprovadas na questão do visto, tá? E eu acredito também que, não sei, possa ser que aquela entrevista ali que a gente vai fazer, já existe uma resposta antes, né? Eles já puxam de alguma forma seu histórico. Eu acredito que quando a gente chega lá, meio que eles já sabem nossa vida toda. Então, eu acredito que talvez, eu possa estar errado, tá? Talvez eles não dizem o motivo porque tá te reprovando, tá? Simplesmente eles entregam um folhetozinho explicando que meio que assim, precisa se demonstrar mais vínculo com o país, tá? E aí fica o grande aprendizado para mim nessa negativa desses 3 aspectos que eu falei para você. E reforçando mais ainda, se eu tiver possibilidade no próximo de falar mais, eu vou falar mais. Eu não vou nem esperar a pessoa que estiver me entrevistando ali me perguntar. Não vou ficar nem na passividade, não. Eu já vou falar, olha, tal, vou trazer coisas que me tragam vínculo, né? Digamos assim, que mostrem que eu tenho um vínculo aqui no Brasil, para ver se a gente consegue ter ali um sucesso maior. Eu não sei se de repente é o caso de procurar uma assessoria, né? Uma empresa, tem várias empresas hoje que fazem assessoria para retirada de visto. Eu particularmente conheço amigos que não fizeram isso de boa, fizeram por conta própria, deu tudo certo. Fui tentar fazer, não foi o meu caso, mas realmente fica os aprendizados, mas fica uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente não sabe exatamente qual é o motivo. Eles não dizem pra gente qual é o motivo que a gente é reprovado. Então, felizmente, fica essa questão aí, a gente fica só refletindo em alguns pontos, que foram esses pontos que eu passei para vocês. Se vocês estão no processo, retirada dessa documentação, né, de retirada do visto, né, digamos assim, então fala aqui para mim, né, coloca em que etapa você tá? Coloca se você já foi para entrevista, já conseguiu, na verdade, agendar uma data próxima ali da entrevista, que eu vou ficar muito feliz aí em saber como é que tá o andamento aí, como é que tá, se você já aconteceu de ter alguma negativa antes. Então coloca aqui a tua experiência, se você já tá com o visto na mão, tá? Vamos interagir aqui nos comentários e aí eu vou responder todos vocês, beleza, pessoal?